Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Nós temos hoje aula de História e aula de Geografia, data do dia 18, tá? Nós vamos estudar a nossa página do livro 90 a 95 do livro de História. Temos aqui no padrinho, dá uma olhadinha aqui acima da Tia Maria. A Tia Maria hoje está sem auxiliar, está gravando aqui sozinha a nossa aula. E aí nós vamos estudar na página 90 uma atividade que ficou da aula anterior. Então você vai precisar ir lá na página 88 do seu livro, ler a matéria da última aula e fazer essa pergunta, ok? Fazer essa atividade. Tem aqui a atividade número 5 que faz assim, ó. Observe as imagens e responda as questões. E aí você tem número 1, 2 e 3. E aí você tem o Armand Juliet Polieri, que é o Dom Pedro II, menino de 1830. Tá? É uma pintura, tem ele criança, tem ele no número 2 já, um jovem, e ele já, né, em formato adulto, no ano de 1864, tá bom? Vai observar essas imagens. Letra A pergunta assim: quem é a pessoa retratada nas 3 obras? Ora, a Tia Maria acabou de falar, o nome dele está, inclusive, nas obras, tá ok? A Tia Maria está com o ventilador ligado, está abanando bastante aqui, tá? Quem é a pessoa retratada nas 3 obras, tá? Letra B. Quais são as semelhanças entre a segunda e a terceira imagem? Então, você vai observar, né, a imagem de Dom Pedro II, o que ele está vestindo, qual é a diferença das imagens, tá? Como que ele está na primeira, como que ele está na segunda. Letra C. Observe as fotografias oficiais dos últimos presidentes do Brasil e aponte uma semelhança entre os trajes usados por eles e pelo monarca, tá? Então, vocês vão observar e vão trazer alguma semelhança para os dias de hoje, tá? Vai observar essa imagem, vai comparar com algumas fotografias oficiais dos últimos presidentes do nosso Brasil, para comparar. 6. Entreviste junto com os colegas o diretor ou o vice-diretor da escola para conhecer o trabalho dele e quais são as regras que ele precisa observar em seu ofício. Essa questão de número 6, galerinha, nós não estamos em escola, em sala de aula, interagindo em grupo, convivendo na sociedade escola. Então, a Tia Maria não vai cobrar de vocês a número 6, ok? Então, agora vamos para a nossa página 91, que tem aqui o Pequeno Cidadão. Quero lembrar que nós estamos concluindo conteúdos, concluindo os nossos livros. No Pequeno Cidadão tem um texto que fala: a liberdade religiosa. Além de lutar pelo fim da escravidão e por melhores condições de vida, muitos africanos escravos e libertos também lutavam por liberdade religiosa. No Brasil imperial, a única religião aceita e garantida pela Constituição de 1824 era o catolicismo. Atualmente, no Brasil, as diferentes práticas religiosas são protegidas pela Constituição de 1988. E aí tem atividade 1, 2 e 3 acerca dessa questão da liberdade religiosa. Que práticas religiosas você percebe na região onde mora? 2. Em sua região, as diferentes práticas religiosas são respeitadas? Explique. 3. Elabore um desenho que ilustre a importância da liberdade religiosa no país. Quando todos concluírem seus desenhos, preparem com os colegas e o professor um mural para expor as produções. Então, mais uma questão que a Tia Maria vai pedir que você desconsidere, tá? Não precisa fazer essa questão de número 3. Então, eu vou pedir que vocês façam a 1 e a 2 da página 91, tá bom? Em seguida, nós vamos para a página O Segundo Reinado. Lembrando que nós vamos estudar até a página 95, tá? Unidade 8 vai ser exatamente essa atividade aqui, né? Que vocês vão fazer. Vamos ler, vamos acompanhar a leitura e vocês vão fazer a atividade, combinado? O Segundo Reinado corresponde ao período em que Dom Pedro II governou o Brasil de 1840 e 1809. Nessa época, o país envolveu-se em conflitos externos, mas também houve melhoras nas condições econômicas e na estrutura das cidades, sobretudo por causa dos lucros obtidos com a venda de café para o exterior. Foi inaugurada a primeira entrada de ferro
brasileira, foram instaladas redes de esgotos e de água encanada e fundadas escolas, bibliotecas e museus, tá? Nós temos um mapa aqui que vem falando justamente, né, dessa questão do segundo reinado e todas as suas riquezas, tá? Na página 93, continua a nossa leitura. Além de mudanças nas cidades, novas tecnologias surgiram e aparelhos como telefones e máquinas fotográficas passaram a ser utilizados. Outra característica do período foi a intensificação do movimento em favor da liberdade dos escravos, o que levou à elaboração de leis favoráveis à proibição da escravidão no Brasil. A economia cafeeira. No segundo reinado, houve grande expansão das fazendas de café, que se tornou o principal produto de economia brasileira, como consequência do cultivo e venda de café. Muitos fazendeiros e comerciantes enriqueceram. As principais áreas de cultivo de café eram o Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo, e a região oeste de São Paulo. As cidades dessas regiões se desenvolveram muito no período, sobretudo após a instalação de ferrovias destinadas ao transporte de produtos. No fim do período imperial, mais da metade do valor das exportações do país era de café. Nós temos aqui um gráfico, né, produto de exportação do Brasil de 1921 e 1890, tá? Na página 94, você vai começar a fazer algumas atividades acerca daquilo que a tia Maria leu. Lembrando que vocês podem fazer leitura do livro de vocês com mais paciência, pausadamente, já que as nossas aulas precisam ser mais corridas, por conta do tempo. Então, leiam novamente, faça a atividade da página 94 e a atividade da página 95 é leitura, fala sobre a Guerra do Paraguai. Então, você vai ler essa página e nós vamos fazer as atividades na próxima aula, tá? Então, a gente vai hoje até a 95, você já lê essa página. Quando a tia Maria for fazer a nossa próxima aula, você vai ler novamente e vai dar continuidade. Hoje eu vou querer que você envie para a tia Maria as fotos das páginas até a 94, onde tem atividades, tá? A 95 você já lê se preparando para a próxima aula. Não esqueça de enviar para mim suas atividades de história e de geografia, tá? Isso vai contar para vocês como participação e vale ponto, ok? Agora eu vou pedir que você abra o seu livro de geografia, vou pausar o meu vídeo, já volto com vocês. Voltamos então com o nosso vídeo, galerinha. Vamos então agora para a página, 207 de Geografia. Vamos falar aqui no Pequeno Cidadão tem um texto, tia Maria vai ler com vocês, mas já vai desconsiderar a questão de número 1. A energia solar. Precisamos repensar a produção e o consumo de energia a fim de preservarmos os recursos naturais e garantir a todos os acessos a eles. Hoje e no futuro. Galera, não esqueci de mencionar que nós vamos estudar da página 207 a 212 do nosso livro de geografia. Acompanhe no meu quadrinho, tá? Então, vamos lá. Vou ler novamente. Precisamos repensar a produção e o consumo de energia a fim de preservarmos os recursos naturais e garantir a todos o acesso a eles, hoje e no futuro. Mas que alternativas existem? Uma delas é a energia solar. Para produzi-la, captar-se a luz do sol com um equipamento chamado placa fotovoltaica, que é feita de silício, tipo de semimetal que sofre uma reação quando entra em contato com a luz do sol, produzindo energia elétrica. As placas fotovoltaicas podem ser instaladas nos telhados de moradias, de indústrias ou até mesmo em áreas enormes chamadas de parques solares, o que possibilita grande produção de energia. Confira algumas vantagens de energia solar. É limpa, pois não emite poluentes na atmosfera. É renovável, pois sua fonte é o sol. É econômica porque a placa fotovoltaica não exige muito gasto com manutenção, e após o investimento inicial, a energia produzida não tem nenhum custo. Então é bem legal, né, galera? Se tratando de energia em que nós pagamos muito caro, né?
essa energia solar, ela custa bem mais barato, ok? Na página seguinte, lembrando que nós vamos estudar, né? Da página 7 à página 212, vamos falar na unidade 6, o Brasil, o país e sua população. Vejam bem aqui, ó, você tem essa atividade aqui para ler. A gente vai falar sobre o país, sobre o mapa, vamos aprender a preencher também o mapa. O Brasil é cortado por duas linhas imaginárias, no sentido leste-oeste, a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. A maior parte do território